dar início, então, à atividade comemorativa aqui do Dia de Darwin, que na realidade é comemorado dia 12, mas esse evento está dentro dos Seminários de Ciências Ambientais. E hoje nós teremos a presença de 3 debatedores, que é o professor Leandro Monteiro, da LCA, Carlos Ruiz, da LCA, e o Carlos Eduardo de Souza, do CCH. Vou começar agradecendo ao professor Carlos Rezende pelo apoio do LCA para essa iniciativa do Dia de Darwin Internacional. Nós, na pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, também estamos patrocinando, né, a ideia. Então, é uma realização conjunta do LCA com a pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Antes mesmo de eu começar, eu vou chamar também os outros 2 participantes da mesa redonda para se juntar a mim aqui, podem assumir o lugar aqui, o professor Carlos Ruiz Miranda e o professor Carlos Eduardo de Souza, do CCH. A gente vai começar então a sequência de apresentações aqui e no final a gente pode ter uma discussão mais geral, preferencialmente com a participação do público. Espero que todo mundo se interesse em participar. A gente abre para perguntas então no final dessas 3 apresentações. Essa ideia de, pela primeira vez, celebrar o Dia de Darwin aqui na UENF, veio de uma conversa que eu estava tendo com o Marcelo Nogueira, que é pós-doc aqui no PGRN, e ele, como vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, estava me falando do calendário que ele ia montar para distribuir para os sócios e colocou a data do Darwin Day, do Dia de Darwin. E aí, na hora, a gente falou assim, a gente tinha que fazer alguma coisa também aqui para marcar, né, a presença nesse evento, nessa semana. Na verdade, o Dia de Darwin não é hoje. A gente está usando o dia de hoje, mas o dia certo é quinta-feira, dia 12 de fevereiro, foi o dia que ele nasceu, e que é o Dia Internacional, que é marcado essa semana de Darwin. Para a gente aqui, muitas vezes é difícil, no Brasil, você marcar alguma coisa com bastante gente, né? A gente fica até contente de ter bastante gente participando, porque você geralmente está num período de férias em que as pessoas não estão muito por aqui, né? Diferente do hemisfério norte, onde, em geral, esse dia, essa semana, cai meio dentro de um semestre, né? Aqui a gente só está no meio do semestre por causa de greve, né? Não é o caso. A ideia de celebrar o Dia de Darwin, do jeito que a gente está fazendo, é uma das opções, né, que a gente colocou, que não tem um custo muito grande, você não celebrar a pessoa, a ideia não é a pessoa de Darwin, mas o que ele representa, né, como a missão dessa fundação internacional que foi estabelecida para se poder organizar as celebrações desse dia. Então, a missão dessa fundação é usar esse dia para inspirar pessoas a refletir e agir com princípios de bravura intelectual. A ideia, né, de como Darwin enfrentou os seus tormentos, né, as suas dificuldades, as suas dúvidas em relação a como as suas ideias seriam recebidas pela sociedade da época, a sua curiosidade, o raciocínio científico, a metodologia científica que ele implementou e que ele capitaneou de maneira bastante emblemática, né, e usar o exemplo dele, né, não como culto à pessoa, o exemplo dele como cientista, como pesquisador, para fomentar as ciências e humanidades de uma maneira geral. Na verdade, você ter, a gente está numa época em que a anticiência parece que tem ganho um certo espaço e a gente tem que fazer o possível para combater esse tipo de visão. A minha apresentação, então, é focando especificamente, ou de uma maneira geral, a contribuição do Darwin e aí o impacto que as ideias dele tiveram dentro da biologia, mas olhando também para outras áreas aplicadas, né, de uma maneira mais geral das ciências biológicas como um todo. Né. Eu vou dividir em 2 partes, na verdade. Rapidamente eu vou tocar aqui Darwin e a teoria da evolução.
A gente divulgou isso para, apesar da maioria daqui ser biólogos, muitos já foram até meus alunos de biologia evolutiva, ou vão ser, mas a gente divulgou para a UENF como um todo, então eu procurei colocar isso de uma maneira mais geral, para introduzir também um assunto para quem não esteja tão familiarizado assim com a biologia em si. E de que maneira esses impactos foram sentidos, né? Essas ondas que ele criou foram sendo sentidas em outras áreas também. Se diz que o livro que ele publicou em 1859, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, foi um dos livros mais importantes, não só dentro da ciência, mas também na história do pensamento humano. Ele marcou uma mudança na visão de mundo, né? de um mundo, vamos dizer assim, em que tudo tinha sido criado da maneira que era, em que os animais e plantas eram divididos de acordo com seus tipos, com as suas essências, e ele coloca o processo evolutivo e como a variação era importante, né? Saindo de uma visão que até então era bastante aristotélica, para chamar a atenção da variabilidade, né? Que não era um problema, na verdade, a variabilidade era a parte mais interessante da biologia, e coloca então a nossa própria espécie dentro da natureza como um todo, com outras espécies com qual ela compartilhava ancestrais comuns, e de uma certa maneira a biologia emergiu daqueles trabalhos todos do Darwin de uma maneira bastante unificada. Esse livro foi importante, mas o Darwin publicou ao todo, ao longo da sua vida, em torno de 19 livros. Se diz que ele seria um naturalista muito importante e conhecido, mesmo que ele nunca tivesse escrito esse livro da Origem das Espécies. Centenas de artigos científicos, mais de 14 mil cartas para vários correspondentes. Então a produção, uma grande parte das cartas que ele enviava tem um valor de um artigo também, de uma revisão, onde você vê ideias sendo circuladas entre os grandes naturalistas daquela época ali. Então foi uma produção científica muito grande, né, sobre vários aspectos unificados dentro dessa visão da seleção natural. Só para situar o Darwin na história, ele nasceu em 1809, então em 2009 foi comemorado o bicentenário do nascimento do Darwin. Foi um ano em que muita gente começou a celebrar essa data, apesar de várias instituições ou grupos comemorarem essa data de maneira independente. O Darwin, então, nasceu e viveu num período que é chamado na Inglaterra de época vitoriana, que era quando a Rainha Vitória foi governadora. Grande parte da vida dele foi dentro exatamente desse período. Ele nasceu numa família de certas posses, então ele nunca teve que trabalhar na vida, mas ao mesmo tempo ele nunca levou uma vida de ócio. Ele tinha vários interesses quando era novo, né? Um dos maiores era coletar besouros, ou caçar, ou química, ou história natural, mas a ambição que o pai dele tinha para ele, que era uma família de médicos bem conhecidos, era que ele se tornasse um médico também, ou se ele não desse para coisa, que ele fosse então pelo menos um pastor anglicano. A primeira tentativa dele foi seguir o irmão para a Universidade de Edimburgo, na Escócia, para tentar ser médico, onde ele não deu certo na carreira de maneira nenhuma, ele não gostava daquilo, da ideia de ser médico, da medicina, mas ao mesmo tempo ele já começa a ter contato com alguns professores naturalistas ali e fazer alguns primeiros estudos em história natural. Quando ele chegou à conclusão que a medicina não era para ele, a outra opção era ser pastor anglicano, então o certo era ir para Cambridge, que é essa foto aqui de baixo, onde ele vai estudar num dos colleges lá em Cambridge e vai tentar se formar para ser pastor e depois ter uma vida tranquila lá no interior da Inglaterra. A coisa não saiu exatamente do jeito que o pai dele esperava, porque ele acabou se interessando mais por história natural do que por teologia, e pela relação que ele tinha com vários dos grandes nomes ali na época, John Henslow, Adam Sedgwick, que era um grande botânico, um grande geólogo, né, respectivamente, ele acaba sendo indicado para acompanhar o capitão de um navio, HMS Beagle, numa viagem de volta ao mundo, que durou em torno de 5 anos. Desses 5 anos de volta ao mundo, na verdade,
Ele ficou aqui na América do Sul, rodando aqui o Cone Sul. A missão do navio era principalmente mapear uma parte ali da Patagônia. Ele ficou 3 anos e meio rodando ali, naquela região do Cone Sul, e ele levou mais ou menos 1 ano para fazer o resto da viagem. Então, a viagem de volta ao mundo dele, na verdade, foi grande parte uma viagem pela América do Sul e depois um rápido passeio, vamos dizer assim, ao redor do mundo. Durante uma boa parte dessa viagem, ele estava mais interessado em geologia do que em biologia. Então, ele leva uma cópia do livro que tinha acabado de ser publicado, do Charles Lyell, que depois viram um dos seus grandes correspondentes e colaboradores, que era o Princípios de Geologia, onde o Lyell propunha uma ideia bastante avançada para a época, que era de que os processos responsáveis pela paisagem que a gente vê hoje em dia são, na verdade, atuando ao longo do tempo, que a gente consegue... são processos que a gente enxerga, por exemplo, um rio passando, água, chuva caindo, vento, e isso, em grandes escalas de tempo, vai acabar gerando montanhas, vai acabar gerando vales, rios e cânions e assim por diante. Essa ideia não era muito bem aceita porque os naturalistas até então achavam que a Terra não era tão antiga assim para você poder ter tempo disso acontecer. Então, o que acontecia tinha que ser catástrofes, terremotos, vulcões e assim por diante. Durante esse período, então, ele coleta uma grande quantidade de material. Ele vai coletando e vai mandando de volta para a Inglaterra, onde esse material que ele coleta e algumas das suas observações de história natural vão chegando antes dele e já criando uma certa fama para o Darwin como um naturalista viajante, mesmo antes dele retornar para a Inglaterra. Então, muitos espécimes que ele coleta, ele teve no Rio de Janeiro, eu coloquei essa foto aqui de um dos livros dele, tanto animais quanto plantas, ele vai coletando e vai mandando de volta. Na verdade, as Ilhas Galápagos, por exemplo, que são uma região que ficaram muito conhecidas por causa dele, são mais um dos mitos, né, que você tem relacionados à pessoa do Darwin. Ele, na verdade, passou só 1 mês ali nas Ilhas Galápagos e coletou o que ele podia, nem anotou direito algumas coisas. E só muitos anos depois é que ele foi prestar atenção na importância das coisas que ele tinha descoberto. Depois que ele voltou da viagem, ele se dedicou muitos anos a organizar esse material todo que ele tinha trazido. E ele começa a se corresponder com outras pessoas pensando no problema das espécies, como ele falava. O problema das espécies, ele pensava exatamente na origem das espécies, como elas se apareciam, por que elas pareciam tão similares umas às outras e por que você tinha espécies que pareciam tão bem adaptadas ao meio onde viviam. Durante esse período, então, ele compra uma casa fora da cidade grande, fora de Londres, né, em Kent, numa região bastante aprazível, mas fora daquela bagunça, onde ele consegue ter o sossego que ele queria ter para se dedicar. E ele começa a fazer, não só juntar esse material para publicação, mas também fazer vários experimentos e trabalhar um pouco mais nessas ideias que ele tinha sobre a origem das espécies. Ele achava que alguém só podia, algumas pessoas em conversas, né, colocaram para ele que é leviano você ficar falando sobre coisas que você não entende muito bem, que o ideal é que você seja uma grande autoridade, você tenha estudado ou pensado muito tempo sobre um determinado assunto antes que você possa falar qualquer coisa sobre aquilo ali. E ele toma aquilo como uma estratégia de vida, de carreira para ele. Então ele passa muito tempo exatamente tentando juntar dados, né? Ele passa mais de 20 anos ali tentando juntar dados sobre a origem das espécies. E aí entram vários dos espécimes que ele coletou e várias das observações que ele foi fazendo ao longo desse período, né? A partir dali, por exemplo, os espécimes de Galápagos passam a ter alguma importância exatamente por causa do processo de especiação, em que ele consegue identificar semelhanças entre aquelas espécies, mas ao mesmo tempo diferenças bem grandes que mostravam adaptações específicas. As aves lá, os tentilões das Galápagos, por exemplo, em ilhas diferentes, você tinha comunidades ali em que todas elas vinham do mesmo ancestral. Isso já era claro, mesmo antes de se conhecer melhor a genética, o ornitólogo para quem ele passou, disse que são todas muito parecidas, muito relacionadas. O Darwin achava que não, que era tudo muito diferente, cada uma era um tipo de ave. Na verdade, não eram. Eram muito parecidas e eram, como ele acabou concluindo, descendentes de um mesmo ancestral que tinham se adaptado ao longo do tempo. Então ele vai amadurecendo essa ideia de um mecanismo para a origem das espécies
a partir desses estudos que ele vai fazendo. A formação de recifes de corais, a taxonomia das cracas, 8 anos que ele levou para produzir 4 volumes, é um dos trabalhos, ele ganhou uma medalha na Sociedade Linneana pelo esse trabalho da taxonomia das cracas. As adaptações das orquídeas para serem polinizadas por abelhas, né? E ele vai juntando então, e nessa tormenta cerebral que ele vai gerando, e pela correspondência, né, com outros colegas, ele vai formando essas ideias. Ele se dedica bastante a entender a variação das espécies no ambiente doméstico, né? Cachorros, pombos, né? Ele criava muito pombos de raça, e ele tentava entender a variabilidade que era gerada a partir das ninhadas e de que maneira o criador estava selecionando aquelas variantes genéticas ali para gerar as diferentes raças de pombo ou cachorro. Ele inclui um capítulo sobre isso. Ele mesmo assume como uma das influências grandes que ele teve, um dos pontos de virada no pensamento dele foi quando ele leu o ensaio de Malthus sobre o crescimento populacional, em que ele fazia uma previsão catastrófica de que a produção de alimentos não ia acompanhar, a capacidade de suporte do sistema não ia acompanhar o crescimento populacional das pessoas, né? Pensando na tal Inglaterra vitoriana, da Rainha Vitória, se você olhasse as ruas superpopulosas da periferia de Londres, por exemplo, era uma coisa que para um cavalheiro daquela época ele deveria dar um certo medo de pensar naquela multidão de gente tendo que ser alimentada e a capacidade limitada que teria. A previsão do Malthus não se concretizou, mas serviu para influenciar tanto o Darwin como o Alfred Russel Wallace, que também chegou na mesma conclusão do Darwin, de maneira independente. Então ele propõe, né, que para qualquer população você deve ter variação, né? Os indivíduos são diferentes dentro da mesma espécie, você tem aqui nesse exemplo peixes grandes, pequenos, né? Pelo menos uma parte dessas diferenças entre os indivíduos tem que ser passada geneticamente adiante. Ele não fala em genética, mas ele fala em diferenças herdadas. Isso tem que ser passado adiante, os pais e filhos devem ser semelhantes. E a cada geração, a produção, isso vem do Malthus, de filhotes é muito maior do que aquela que o ambiente consegue manter. Ou seja, deve ter algum mecanismo aqui que elimina alguns desses indivíduos da população. O que elimina os indivíduos da população, então, são aqueles que não funcionam tão bem, naquele caso ali, naquele ambiente onde eles se encontram, de modo que são eliminados. Os que sobrevivem e deixam descendentes vão ser, então, os que conseguem funcionar melhor naquele ambiente. Então, com esses 4 postulados, ele fecha um mecanismo pelo qual uma espécie se modifica ao longo do tempo, passando à frente características que estão favorecidas num determinado ambiente. Então você acaba tendo uma mudança ao longo do tempo. E ele extrapola, então, a partir desse mecanismo, né, e jogando várias outras evidências também, ele vai passando, então. As espécies se modificam, ele propõe um mecanismo para a modificação das espécies. Elas se modificam e se ramificam ao longo do tempo, então elas compartilham um ancestral comum. Essa era uma visão que, para a época, foi bastante diferente dos conceitos de evolução que se trabalhava até então. A evolução era até aceita já, quando ele propõe a ideia da origem da seleção natural, mas não essa ideia de que as espécies se ramificam e vão deixando ancestrais e descendentes numa relação de árvore, né? As espécies, então, se multiplicam, né? Você tem um aumento, uma tendência de aumento da diversidade de espécies. Ele assume que, pelo mecanismo que ele propõe, a evolução tem que ser gradual. Então, você não vai ter um salto muito grande de um lado para o outro, você vai ter mudanças pequenas se acumulando ao longo do tempo. É a influência do Lyell e o uniformitarianismo da geologia. A seleção natural é a 5ª parte, como um mecanismo que explica essa modificação toda que ele observa. Aí, ao longo de mais 150 anos depois que ele se publicou, muito se discutiu e muito se pesquisou sobre esse assunto. Tinha um monte de coisas que ele coloca e que foram críticas feitas a ele, que ele não tinha muito como responder, e que foram sendo respondidas ao longo desses 150 anos. A genética, o descobrimento de vários princípios e de como as modificações são passadas ao longo do tempo, né, as mutações, ou todos os mecanismos genéticos, foram, de certa maneira, corroborando ou entrando como tijolos ali que iam se encaixando naquela ideia da seleção natural.
A biologia do desenvolvimento, que progrediu bastante de uns 20 anos para cá, que vem usando a genética e o estudo da embriologia para tentar entender de que maneira a evolução vai acontecendo, mostrou muito claramente de que maneira as espécies compartilham o mesmo ancestral e como essas mudanças nos genes responsáveis pelo desenvolvimento vão gerando modificações no plano corporal. Então eles puderam mostrar, por exemplo, que o mesmo gene que numa mosca funciona durante o processo embriológico para começar a gerar o olho da mosca, é o mesmo que a gente usa também, ou que um peixe ou que um rato usa para começar a gerar o seu olho. Os genes do desenvolvimento são compartilhados por todos os animais, né? E plantas também têm os seus genes. Os fósseis, que eram considerados por Darwin uma evidência relativamente escassa, né? Ele usava os fósseis, mas tinha muito furo ainda no registro fossilífero que se conhecia até então. Também de uns 20 anos para cá, a quantidade de fósseis e estágios intermediários de modificações evolutivas que vão sendo conhecidas em conjunto com a biologia do desenvolvimento, foram respondendo uma série de questões, também é bastante grande. Por fim, a evolução experimental está sendo feita, vamos dizer assim, em laboratório, né? O Richard Lenz, que é o expoente, né, que trabalha com bactérias, ele tem um experimento de longo prazo com bactérias desde a década de 80, e ele já está na geração, se não me engano, de 50 mil gerações de bactérias, em que ele colocou 12 linhagens. Então é como se ele tivesse várias linhagens evolutivas, cada uma começou do mesmo ponto e evoluindo, né, com as suas mutações no mesmo ambiente, mas com as suas mutações independentemente, sem que haja contato uma com a outra. Ele consegue ver que padrões estão surgindo dali. Muito se aprendeu sobre as mutações benéficas, prejudiciais, de que maneira isso acontece ao longo do tempo, de que maneira a seleção natural vai favorecer essas mutações. E ele foi respondendo muitas perguntas, usando esse sistema experimental. Então, essa segunda parte agora, na verdade, eu falei que as ciências biológicas saíram unificadas daquele esforço monumental que o Darwin produziu nos seus trabalhos. E eu vou tocar em alguns pontos aqui rapidamente, para fechar essa parte, que são áreas que dentro da biologia, né, a gente não precisa se convencer muito, né, basta saber que o que a gente está olhando hoje em dia, quando a gente estuda biologia, é produto de um processo evolutivo em que as espécies compartilharam o mesmo ancestral. Grande parte do que a gente olha hoje em dia é resultado desse processo. E algumas coisas são do jeito que são, tanto por causa do mecanismo evolutivo que as produziu, como porque a gente herdou um monte de coisa nesse processo, nesse meio do caminho. A biologia da conservação, por exemplo, é uma área que usa extensivamente conhecimento evolutivo, né? A extinção é vamos dizer assim, o principal propósito de você trabalhar com biologia da conservação, é você evitar a extinção, né? E entender o processo de extinção é um dos tópicos dentro da biologia evolutiva. Então, tanto a demografia, né, a genética, como entender as respostas adaptativas às mudanças climáticas, à invasão de novas espécies, entender coevolução, né, interações, mutualismos, parasitismo e assim por diante, tudo isso faz uma diferença muito grande para que se possa chegar, ou para se tomar decisões com relação ao gerenciamento de áreas ou gerenciamento de populações dentro da biologia da conservação. Um propósito, vamos dizer assim, último da biologia da conservação é evitar a extinção da nossa própria espécie. Provavelmente é por isso que a gente se preocupa com isso, não é só para salvar o mico-leão ou a Mata Atlântica, assim por diante, né? Seria salvar a nossa própria espécie. Então, evitar a nossa própria extinção, a gente vai ver que isso tem várias outras ramificações. Em medicina, por exemplo, existe toda uma corrente chamada de medicina evolutiva que propõe você utilizar amplamente o conhecimento sobre a evolução entre, por exemplo, parasitas e hospedeiros para entender ou para tratar determinadas doenças. Muitas doenças genéticas que a gente conhece, na verdade, são resultado de um processo de coevolução com algum hospedeiro. A anemia falciforme, por exemplo, ela ocorre em frequências relativamente, esses alelos, né, da anemia falciforme ocorrem em frequências altas,
principalmente em populações que estão expostas ao parasita da malária, né? Porque o portador da anemia falciforme confere uma certa proteção à infecção pelo plasmódio. A fibrose cística, que é uma outra doença genética conhecida, tem também um parasita postulado, que é da febre tifoide, a Salmonella typhi, que está por trás do aumento da frequência desses alelos que causam uma doença genética, entre aspas, exatamente nas populações ou em eventos em que você tem um aumento muito grande de febre tifoide. Em países da Europa, por exemplo, isso foi bem documentado. Então, um alelo que em vamos dizer assim, homozigose, né, uma cópia só, né, ele não causa a doença genética no portador, mas confere imunidade a uma doença, ele vai aumentar de frequência. Mas isso causa uma solução de compromisso, porque quando você começa a ter muitos portadores, você começa a ter uma probabilidade maior, eles vão ter uma perda, né, reprodutiva, que é os indivíduos que têm duas cópias do alelo defeituoso, ele que vai causar a doença genética como conhecida. A resistência a antibióticos também é um tópico bastante conhecido e trabalhado, inclusive se usam princípios evolutivos para delimitar políticas públicas, exatamente tentando controlar o máximo possível. Esse mapa aqui da Organização Mundial da Saúde de 2014 mostra a distribuição de linhagens de micro-organismos resistentes a antibióticos, completamente resistentes, né, pelo número, aqui o verde mais escuro, e alguns lugares extensos, né, em países em desenvolvimento, onde você não tem quase conhecimento nenhum, na verdade, mas que se sabe, apesar de você não ter dados oficiais, se sabe que ali você tem como que um celeiro de produção de novas linhagens resistentes, né, a cada momento. Ainda na medicina, as doenças autoimunes, né, têm sido postulados tratamentos para essas doenças baseados na chamada hipótese dos velhos amigos, né, Old Friends Hypothesis, que é o nosso sistema imunológico coevoluiu com uma série de hospedeiros, vermes, protozoários, vírus e assim por diante. E a gente, numa vida urbana, por exemplo, em algumas situações, a gente deixa de ter contato com esses hospedeiros e o nosso sistema imunológico não se desenvolve da maneira correta que deveria se desenvolver e acaba fazendo com que ele dispare de maneira errada e eventualmente até se vire contra o próprio corpo daquele hospedeiro. Então, existem tratamentos postulados, o TSO, por exemplo, que é tratar indivíduos com doenças autoimunes com ovos de um parasita de porco, o Trichuris suis, para que não seriam, vamos dizer assim, um parasita de humanos, então teriam mais dificuldade de infectar aquela pessoa, mas ao mesmo tempo vão gerar respostas imunológicas com algum sucesso. É possível tratar algumas doenças, várias doenças já foram testadas com esse tipo de terapia. Então, usando o conhecimento evolutivo por essa coevolução. A biologia evolutiva do envelhecimento tem mostrado, por exemplo, essa busca pela juventude eterna é uma coisa relativamente fútil, porque o nosso sistema genético evoluiu de modo a criar soluções de compromisso entre envelhecimento, que é, vamos dizer assim, uma perda da capacidade de regeneração de células, por exemplo, uma maneira de olhar para isso, e o aparecimento de tumores. Então, você pode ter um gene que protege você do câncer, vai fazer com que você tenha menos, mas esse gene vai fazer você envelhecer mais rápido. Você vai perder fertilidade, vai perder, vamos dizer, vitalidade mais cedo na vida, apesar de você não morrer de câncer, você vai morrer de outra coisa. Se você tem um gene que favorece a fecundidade, então, o indivíduo pode ter muitos filhos e vai viver, vamos dizer assim, com mais saúde, mais tempo, mas tem mais chance de desenvolver um tumor eventualmente. Esse gene vai ser selecionado favoravelmente, porque muitos dos cânceres vão aparecer mais tarde no período da vida, não tendo muita influência no processo reprodutivo. Então o indivíduo já deixou de se reproduzir quando ele vai morrer de câncer, então já deixou um monte de filho e aquele gene vai acabar sendo selecionado, apesar dele não favorecer a longevidade necessariamente. Então essa solução de compromisso entre viver mais ou se reproduzir mais é constante no processo evolutivo, nas estratégias de vida. Fechando essa parte, então,
Uma área que é utilizada, a evolução também é utilizada amplamente, é na produção de alimentos, tanto na produção de vegetais, né? Na época do Darwin mesmo, houve um episódio na Irlanda em que foi conhecido como a fome das batatas, porque toda a produção de batatas na Irlanda era focada num ou pouco clones que produziam muito, mas pela reprodução clonal, né, vegetativa, a população de batatas, de plantas, era toda uniforme geneticamente. Então, um fungo que infestou aquelas batatas, na verdade, ele conseguia infestar todas as outras, porque era tudo clone. Você infecta uma, você tem como se fosse a chave para infectar toda a população. E foi uma devastação na produção de batatas que gerou fome, emigração, né? Muitos irlandeses saíram, foram para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, e o país como um todo demorou muito para se recuperar daquilo ali. Por essas e outras, existem vários esforços internacionais, como o Banco Global de Sementes, que está aparecendo aqui lá no norte da Noruega, em que em várias localidades do mundo eles estão criando esses fortes, né, subterrâneos. São bancos de sementes onde estão tentando preservar a diversidade que existe, não só nos cultivares que existem hoje em dia sendo trabalhados, também no que existe de plantas dessas na natureza, né? Existem várias culturas, né? Café, uva, batata, que estão perdendo variabilidade genética e precisam que se mantenha essa variabilidade natural, né? Que está sendo perdida porque a biologia da conservação também está perdendo espaço, você está tendo a destruição de hábitat e assim por diante, né? Você vai ter problemas no futuro e não vai haver como recuperar se não houver esse pensamento antes. A produção pesqueira também trabalha dessa maneira, porque a pesca nada mais é que um evento de predação. Então a gente está impondo um regime seletivo a populações de peixes. Quando você tem um regime de pesca em que os maiores são pescados e os menores são deixados, você tende a selecionar taxas de crescimento ou mudanças numa história de vida dos peixes, que faz com que eles cresçam, invistam menos em crescimento e invistam mais em reprodução mais cedo. Isso faz com que o tamanho médio dos indivíduos vá diminuindo ao longo do tempo. O que aconteceu, por exemplo, com bacalhaus, com salmões na América do Norte, com esse outro peixinho, silverside, da Mila do Atlântico. Em várias populações estão sendo monitoradas em grandes escalas, em séries temporais de 30, 40, 50 anos, eles estão percebendo essa perda de produtividade porque o tamanho médio dos peixes está diminuindo ao longo do tempo. Então é preciso gerenciar essas populações de pescado, por exemplo, para evitar que a nossa seleção pela pesca cause esse tipo de problema. Então você vê que o impacto da teoria evolutiva, ou como foi proposto, a própria seleção natural se espalhou tanto dentro da biologia, com esses 150 anos de pesquisa intensa, mas também, ao mesmo tempo, ele se espalha para outras áreas, tanto dentro das ciências biológicas, como em outras partes da ciência. Você tem a computação evolutiva, algoritmos genéticos em engenharia, por exemplo, que usam princípios evolutivos também, e assim por diante. Mas não dá para a gente ficar muito tempo nisso aqui, eu já falei por meia hora aqui. Eu passo a palavra, então, para o meu colega agora, o Carlos Eduardo Souza, vai continuar com a sua apresentação. E a gente pode, como eu falei, então, deixar perguntas ou uma discussão maior para o final do